Neste primeiro vídeo eu vou explicar para vocês a diferença do soro e do plasma. Então, bora começar. Antes de começarmos, né, é importante lembrar que na análises clínicas do sangue, podemos obter 3 tipos de amostras sanguíneas, sendo essas o sangue total, o soro e o plasma. Mas talvez agora você esteja se perguntando o que é o sangue total. Então, de maneira simples e direta, o sangue total nada mais é do que o volume do sangue no tubo, sem o mesmo ter passado pelo processo da centrifugação, ou seja, eu realizei a coleta, transferi a amostra pro tubo, homogeneizei, normal, por método de inversão, né, com a mão assim, e pronto, esse é o meu sangue total. Até aí tudo bem, né? Mas como obter o soro e o plasma? O que vai determinar que um se diferencie do outro? É muito simples. O que vai determinar que eu tenho soro ou plasma é o tipo de aditivo ou anticoagulante que se encontra já ateados nas paredes dos tubos de coleta. Então, para obtermos o plasma, é necessário separar o plasma ou soro, né? É necessário separar os elementos figurados do sangue. Então, para isso a gente usa centrífuga. Esses aditivos, né, eles podem ser o EDTA, citrato, heparina, ativador de coágulo, fluoreto. São esses aditivos que irão determinar qual tipo de amostra eu vou obter, lembrando que podem ser o soro ou o plasma. E aí, conseguiram entender até aqui? Então, resumindo mais uma vez, para fixar na mente de vocês, para obtermos o soro ou o plasma, é necessário escolher o tubo que contém o aditivo correto para obtê-los. Vale ressaltar que exames diferentes, como hemograma, exames bioquímicos, dependem de tipos de amostras diferentes, ou seja, um necessita do sangue total e o outro do soro. E um exemplo de um exame que vai usar o plasma sanguíneo seria os testes de coagulação, neste caso, o coagulograma. Não iremos nos aprofundar muito nesses assuntos dos tubos de coleta, até porque não é o assunto do vídeo, né? E eu também pretendo abordar esse tema no próximo vídeo, quem sabe, né? Então, legal, já sei como obter o soro, já sei como obter o plasma, mas qual é a diferença entre eles? Como já mencionado, né, após uma amostra ser centrifugada, eu posso ter tanto soro como plasma. Lembre-se que o que vai determiná-los, né, é o tipo de aditivo que contém no tubo. Então, para a obtenção do soro, a amostra ela deve ser sem anticoagulante, né? O tubo ele deve ser sem anticoagulante e geralmente são utilizados tubos que contêm ativadores de coágulos. E após a centrifugação, a amostra ela não terá mais o fibrinogênio e nem os fatores de coagulação, pois os mesmos serão consumidos durante o processo da centrifugação, formando um coágulo. Observe as imagens aqui, né? Note que onde eu tenho o tubo de tampa amarela, eu tenho o soro, né? Eu tenho ali o soro, o gel separador e um coágulo. O gel separador, ele vai evitar que minha amostra se misture novamente, fornecendo uma maior segurança durante a pipetagem. Diferente do soro, o plasma ele vai possuir os fatores de coagulação e fibrinogênio, e ele é obtido com um anticoagulante, a partir de um tubo com anticoagulante, o que vai bloquear a cascata de coagulação e assim evita que minha amostra coagule. Nessa imagem aqui, né, o que vocês estão vendo é um tubo que não passou pelo processo da centrifugação. Ou seja, o tubo apenas foi deixado ali paradinho em cima do balcão até ocorrer a separação de todos os elementos. Então, eu tenho ali o plasma, aquela camadinha bem fininha ali que são os leucócitos e a parte vermelha são as hemácias. Nessa imagem, né, a amostra não passou pelo processo de centrifugação, pois eu tenho os elementos ali todos separadinhos. Infelizmente, eu não encontrei, né, nenhuma imagem com amostras, né, de plasmas após a centrifugação, mas acredito que nessa imagem aqui vocês consigam diferenciar como seria mais ou menos. Conseguem perceber a diferença? Note que o plasma, quando comparado com a imagem anterior, a gente não tem aquela camadinha fininha ali dos leucócitos. Isso porque o processo de centrifugação, né, separou ali o plasma das demais células do sangue, fazendo com que essas células ficassem no fundo do tubo. Mas por se tratarem do plasma, eu não tenho a presença de um coágulo, ok? É como se todas as células, né, ficassem mais pesadas e descessem para baixo do tubo e ficasse ali. Então, de maneira resumida, onde estaria a diferença entre o soro e o plasma? Então, basicamente, né, o soro, ele é uma amostra, o soro ele vai ser obtido a partir de uma amostra sem anticoagulante, né? São utilizados tubos com ativadores de coágulos e após o processo da centrifugação, né, a amostra não vai ter mais fibrinogênio e nem os fatores de coagulação.
porque eles serão consumidos durante o processo da centrifugação e formarão um coágulo no meu tubo, no fundo do tubo. O plasma, né, ele vai possuir os fatores de coagulação e o fibrinogênio, ele vai ser obtido a partir de um tubo com anticoagulante. Esse anticoagulante vai bloquear a cascata de coagulação e assim vai evitar que minha amostra coagule. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, mais ou menos. Coloquei de uma forma bem resumida. Segue a tabelinha aqui bem resumidinha, né, com a diferença do soro e plasma para vocês, caso vocês ainda não tenham entendido, né, vai que eu falei demais e me enrolei, enfim. Vou tentar deixar aqui no link também para vocês baixarem se vocês quiserem. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui, né, espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu joinha aí pra gente, sugestões, ideias, dicas são bem-vindas nos comentários.